Eu queria começar perguntando uma coisa bem básica, que eu sei que às vezes a gente se pergunta aqui, e às vezes as pessoas não fazem porque é tão óbvia, mas acho que elas são interessantes. Como é que eu vou começar pelos curtas e passo para o longa? Como é que surgiu essa vontade de contar essa história, né? O Sideral, eu vou começar pelo Sideral, vou na ordem de exibição. O Sideral, a gente conversou até durante a cerimônia de Cannes, cerimônia não, né? A ocasião de Cannes, que esse é um filme que fala muito da mulher, né, no mundo contemporâneo, um mundo que, nossa, tem foguetes, vai para o espaço, etc. E a mulher está naquela situação, né, de rotina quíntupla, sequestrada ali. Né? É uma família muito pontual, mas eu acho que esse tema é bem universal. Né? Ou seja, não é regional, não é só, né, de classe, é uma questão... Se tem uma questão que é universal, é a jornada quíntupla da mulher. Né? E... um diálogo que eu gosto muito, que ele diz para ela ali na moto, né? Está cansado do quê? Do que você está cansado? Acabou de acordar, né? Tipo, nem chegou. Então, tem muitos não ditos no seu filme. Então, eu queria que você começasse pela vontade de contar essa história, sendo um diretor com o homem. É uma pergunta oceânica, né? Tipo assim, mas é porque... Vou tentar fazer um... Não, mas esse é o Carlos II, né? Não apresentei. E também é professor aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sim. Bom, a história ela meio que surge no meio da pandemia. Eu estava fazendo um processo naqueles 3 meses iniciais ali que todo mundo que podia ficou ali, né, clausurado ali, tentando entender esse processo da pandemia. Eu sou de São Paulo, morei muito tempo em Minas, mas estou aqui há 4 anos, já tenho vários amigos, mas não tenho família aqui. Então, aquela coisa de você... Estava eu e uma gata em casa, comecei a pensar, né, começar a criar coisas assim, para poder viver, né, para não pirar. E aí comecei a pensar numa série que ia chamar Estranho Familiar, que é justamente um conceito freudiano, essa coisa do que é estranho, mas que quando você descobre, na verdade, ele é familiar pra caramba. E aí eu comecei a pensar pequenas histórias, e uma delas é Sideral. E aí acabou que não aconteceu a série, né? Não consegui desenvolver ela, mas eu pensei, vou fazer esse curta, conversei com o Pedro, mas acho que é muito interessante o processo criativo. Às vezes a gente não sabe de onde ele vem, assim, vai acontecendo, né? Vem uma situação, uma ideia, porque eu passo muito ali, eu moro perto da base ali em Pium, indo para Pium, né? Em Parnamirim, então eu moro ali perto daquela base, então você passa, para quem vem de fora, é um território, um cenário muito diferente, né? Quem morava em Minas, não existe uma base aérea, né, de lançamento. Então você começa a pensar possibilidades e tal. E aí me veio essa ideia de né, como que a gente poderia criar uma situação onde a ausência, né, o vazio deixado seria um problema. E aí, no caso, tem a ver já com esse universo feminino que eu venho trabalhando em alguns curtas, e o Fendas também, que passou aqui em 2019, e tem a ver com toda a minha criação, né? A minha criação é toda em torno de um universo feminino. A minha avó criou minha mãe sozinha, minha mãe separou do meu pai muito cedo, eu tinha um padrasto, mas que era, né, muito ausente no sentido paterno. Então era minha avó, minha mãe, 2 irmãs, e minha tia-avó tem 5 filhas, então era um universo onde tinha 10 mulheres do meu lado. E eu assim, ali no meio, né? Então você vai meio que mergulhando nesse... Acho que é uma coisa natural, você vai... E aí, em algum momento, você tem que jogar isso para fora, né? E aí eu comecei a fazer isso, já tem alguns curtas, alguns filmes que eu venho meio que tateando, tentando entender também o meu lugar enquanto homem, cis, hétero, nesse universo extremamente machista, patriarcal, papapá, né? Que a gente vem discutindo, isso que é super importante. E eu acho que a história vai surgindo um pouco assim. E aí eu me lembro que depois que eu fiz o filme, vem essa pergunta, de onde vem essa ideia e tal? Porque ela é inusitada, né? Tem esse lugar meio inusitado. E aí eu me lembrei que minha mãe fez isso, né? A minha mãe, em 2001, decidiu ir embora para a Inglaterra, a gente foi junto, e ela largou, né? Essa palavra, acho que essa palavra não cabe no filme, abandonar, ela suspendeu um momento da história dela, e ela foi embora, deixou minhas irmãs, minha avó, o ex-marido, que é o meu padrasto, que já faleceu, casa, cachorro, e foi embora para a Inglaterra, assim, pegou uma nave e nunca mais voltou, sabe? Construiu uma nova família, mora com... Eu tenho um padrasto inglês, ela mora há 20 anos lá. E foi a melhor coisa que ela fez na vida dela, assim. E aí eu falei, caramba, olha como faz sentido as coisas. Em algum momento essas coisas fecham, né? Então estava tudo ali do meu lado. Então, acho que o processo criativo tem a ver com o nosso encontro com o mundo, não é? Nossa vivência, nossa experiência. E a gente tem que meio que aceitar isso, né? Como entendendo que ele é singular e que ele pode ter potência. Acho que tem um pouco nesse lugar, assim, só para... Maravilhoso saber disso. Obrigada.
Vocês também, se tiverem perguntas, a gente já abre na segunda rodada, tá? Vitor, e você? Surgiu muito, eu acho que, obviamente, né, da sua observação desse universo. Eu descobri, né, estava pesquisando, Portugal Pequeno é esse bairro ali, né, em Niterói. E acho que é um universo incrível, né, porque a gente sempre vê esse ponto de vista em foto de turista, né? Uhum. Assim, tem poucos filmes que, pelo menos eu assisti, longas metragens principalmente, que exploram mais essa região, né, do Rio, as pessoas, essa coisa de pescar na Baía da Guanabara, né, um barquinho tão pequeno ali, né, meio aqueles gigantes, né, do porto. Então, queria que você falasse também como que surgiu e o seu maravilhoso xerelete, né, que eu adorei, que nome incrível. Bem, eu sou de São Gonçalo, que é uma cidade vizinha a Niterói, que é a cidade que é vizinha do Rio, então estou a 2 cidades do Rio de Janeiro. E estudei no Rio de Janeiro, fiz cinema, fui bolsista na PUC-Rio. Então, eu tinha essa rotina diária de ir de São Gonçalo para o Rio, do Rio para São Gonçalo, então tinha que inevitavelmente atravessar a ponte. Trajetos longos, né, de transporte público, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, acabava que eu tinha ali dentro da minha rotina 4 horas de tanto para colocar estudo em dia, para, né, ler textos, mas também e aproveitava para viajar um pouco, para esse ócio criativo, para pensar em histórias, pensar em outras narrativas. Então, sempre viajava muito aberto assim, a esses estímulos. Quer fosse uma situação dentro do ônibus ou algum passageiro, e esses lugares, né, porque eu passava. Então, diariamente, eu passava na ponte e via esses barquinhos pequenininhos, esses navios, e sempre me causava muito interesse. E Portugal Pequeno talvez fosse o lugar que mais me atraía, assim. E é um trechinho pequenininho, assim, que dá para ver da ponte. E eu sempre sentava do lado direito para poder ver Portugal Pequeno na volta para casa. E foi nessa época que eu escrevi algumas coisas que fiz em ambiente acadêmico, seja na faculdade ou depois em Cuba, exercícios mesmo. E eu não escrevi esse roteiro nesse momento, que eu estava na faculdade. Isso foi há 10 anos atrás. Mas ficou ali uma semente da vontade de contar uma história naquele lugar. E aí eu fiquei 4 anos em Cuba, né, me especializei em som lá, e depois regressei ao Brasil. E surgiu um edital de Niterói, foi o primeiro edital de fomento ao audiovisual de Niterói. E aí o montador do filme, que é um amigo meu também, companheiro da ICTV, me mandou o edital, falou: Vitor, poxa, não tem nenhuma história daí que você queira contar? E eu não tinha nada escrito, até pensei tinha umas outras coisas guardadas, mas eu falei, não, agora é a oportunidade de criar alguma coisa ali. Já tinha isso certo para mim. Então, a história nasceu por conta do edital, mas também por conta dessa vontade de ir para esse lugar. E eu nunca tinha visitado, na verdade, eu nunca tinha ido lá. E aí foi o primeiro momento que eu tive esse contato com Portugal Pequeno, que é um nome vulgar, na verdade, né? O nome oficial é Ponta da Areia, e ali era uma antiga vila de pescadores portugueses, e que, com o passar do tempo, está sendo engolida por esses estaleiros, né? Essas plataformas de petróleo, os navios. Então, eu comecei a ver esse lugar e esses contrastes que tinham ali. E, em cima disso, eu fui pensando que personagem que eu pego dali para que se conecte comigo, de certa maneira, e que dê uma narrativa que eu acredite, que eu consiga falar as coisas que eu acredite, que eu queira falar. Então, pensei nesse MC de funk, que é, né, o funk, que é uma manifestação muito presente em São Gonçalo, de onde eu venho. E aí pensei, poxa, um jovem MC de funk que vive com o pai e é pescador, né, da pesca artesanal ali na Baía de Guanabara. E aí isso já era um conflito inicial, sabe? Esse conflito de gerações mesmo. E a partir daí as coisas foram surgindo, e aí fui colocando pequenas camadas, assim, compondo essa realidade e indo muito também nessa... Eu, como gonçalense, Niterói acaba sendo uma cidade de passeio, de lazer. Então, eu resgatei muitos lugares da minha memória afetiva da cidade. E aí acaba que o filme consegue percorrer assim, pontos icônicos da cidade. Acaba sendo um cartão postal de Niterói. Depois eu paro para pensar assim, estou
propagandeando, talvez, a cidade, de certa maneira. Mas é isso, interessante, Carlos, falar também da questão da mulher, da maternidade, mas acho que quando a gente fala disso, a gente fala também da paternidade, né? E acho que está, de certa maneira, presente no Portugal Pequeno e está presente no Sideral, essa paternidade omissa, né? Ausente, que está ali, mas está ausente. E eu acho que isso pode definir a formação, né, do ser humano, na nossa formação. E como é importante a gente também falar disso e tentar romper com certos padrões, né, de certa maneira. Essa masculinidade hegemônica que constrói esse tipo de paternidade irresponsável, né? Eu não acho que Portugal Pequeno tem ali personagens exemplares, mas eu acho que só o fato de eu ter tirado, né, ter tirado a existência da mãe nessa história, ela não existe ali, né? Ela está ali como ausente, abriu essa possibilidade de uma relação entre pai e filho, onde existe o diálogo, onde existe o respeito, a tolerância, algo que eu acho essencial assim numa relação entre homens, né? Essa relação de afeto, homoafetiva, onde a gente possa falar abertamente dos nossos sentimentos, dos nossos medos, e coisa que né, durante toda a nossa formação como homem é totalmente reprimida, né? Enfim, estou viajando, vamos continuar a conversa. Mas faz muito sentido. Aliás, a dupla de atores está incrível, né? É o João e o Wilson. O Wilson que pai maravilhoso, né? Assim, que figura. Depois a gente fala mais disso. Segura aí. Tá bem. Agora eu queria falar com o Del, né? Depois eu vou perguntar para a Mariana a questão de produção. É atriz. Gente, essas máscaras não estão ajudando a gente. Del, claro, com certeza, né? Você trouxe muito bom, eu acho que todos nós nos relacionamos com o tema do Cabeça de Negro de alguma forma, né? A gente tem pontos de contatos, não obviamente com a realidade, e você traz isso muito bem. Mas eu sei que ele partiu de uma observação sua, de um ponto, né, de um caso pontual, né, em Fortaleza, que você viu, mas ele tem essa pegada universal, o que faz a gente pensar muito no Brasil, na juventude atual. Eu, por acaso, passei algumas noites em uma escola ocupada de São Paulo, lá de Pinheiros, justamente cozinhando com os meninos, porque eles realmente estavam com fome. Essa questão da fome é um problema sério numa escola ocupada ali, desse grande ano das ocupações com o qual você termina o filme. Então, e saber, né, que isso é, infelizmente, universal no Brasil, né? As escolas, nós estamos abandonando muito a nossa juventude. Então, eu queria que você trouxesse, né, o ponto seu pessoal e o olhar para o nacional, né, talvez. Oi. Bom dia, gente. Então, por volta de 2014, eu estava dando muitas oficinas, né? Eu estava fudido de grana, meu irmão. E aí eu estava dando muita oficina em escola. E aí eram praticamente 5 escolas da periferia de Fortaleza, 2014, hein? Assim, segundo semestre. E aí, cara, sala dos professores, tudo totalmente assim tóxica e tal, sabe? Porque já tinha guerrinha ideológica, não sei se vocês lembram, 2013 já começou, né, ninguém sabia direito o que era, que manifestações esquisitas, sem partido e tal, né? E aí já estavam começando a pipocar a galerinha já saindo do armário, né? Quem antes tinha vergonha de dizer umas coisas já não tinha mais vergonha, já falava mesmo. E aí eu fiquei muito preocupado. E aí eu me lembro que eu não suportava ficar lá na sala dos professores. Eu ia jogar bola com a galera. E aí, nessa de jogar bola com a galera, brother, a gente escuta muita coisa, né? A gente vê ali o caos, a gente vê tudo. O bom, o ruim, o politicamente correto, o politicamente incorreto. Tal, é o Brasil, né? E aí, cara, eu fiz muita amizade com a galera, muita mesmo. De modo que, eu acho que com um mês, eu vi os professores, tipo, me destacando deles, assim, eu não me considerava dentro da equipe, né? Alguns oficineiros e outros professores.
E aí, cara, eu comecei a pensar algumas coisas, né? Eu comecei a rabiscar algumas coisas, mas nada muito concreto. Vinham imagens assim na minha mente. E aí, em 2015, eu passei o primeiro semestre todo sem escrever nada, porque minha mãe ficou doente, veio a falecer. E aí, para mim sair desse luto, que eu fiquei assim, tipo assim, umas 3 semanas muito mal, meu irmão, eu vou fazer alguma coisa, bicho, porque não tem a menor condição de ficar assim. Minha mãezinha vai sobreviver em mim, ela está nos meus poros, então vamos nessa. E aí eu comecei a escrever aquilo que estava muito rabiscado, né? Já falando aqui um pouco de processo de criação. E eu comecei a tentar juntar aquelas coisas. 2015. Engraçado, em 2016 começaram as manifestações, as ocupações para valer. Aí tem gente que me pergunta, porra, na época, gente da nossa própria equipe falou, Del, tu adivinhou, cara. Mas não é questão de adivinhar, ali era uma bomba relógio. Né? No Brasil todo ainda é um pouco. Uma bomba relógio, né? Ninguém adivinhava que ia ter ocupação por eu ter escrito antes. Não tem nada a ver. Gente, quem convive em escola pública aqui sabe que é o caos, até hoje. Né? Então, foi isso que aconteceu, e aí a primeira versão do roteiro tinha umas 120 páginas, muito grande, se chamava Já Basta, a gente mandou para um edital nacional, não passou. Aí eu mostrei para a produtora, né, a Patrícia Bahia, ela adotou assim, o filme, ela gostou muito, e a gente já tinha estudado junto na Escola de Dramaturgia, lá de Fortaleza. E aí ela, Del, muda o nome tá meio spoiler. Eu, não, cara, mas os zapatistas e tal, já basta. Não, muda. Depois isso daí tá muito spoiler, cara. Aí eu mudei. Eu queria Cabeça de Negro e ela queria Guerra de Papel. Aí, tá bom, Patrícia, você que tá chegando aí para apoiar, é Guerra de Papel. Aí a gente fez o filme com esse nome, e aí todo mundo chegava e perguntava, brother, é que nem o Casa de Papel, vai ser massa, ó, não sei o quê. Aí todo mundo falava isso. Ei, Patrícia, tá vendo? É o destino, cara. Vamos mudar esse nome aí. Cabeça de Negro, por causa da música do Sabotagem. Tem um trecho da música do Jorge Ben que fala Cabeça de Negro, né? E aí também uma bomba, né? E aí ficou. Cabeça de Negro, a gente mandou para mais 2 editais, o do Estado, tomou pau, não entrou, no da Secult. E aí a mãe Dilma criou o edital, o afirmativo, o BO afirmativo. Eu tinha mandado para o BO normal, não tinha entrado. Aí no BO afirmativo entrou, ficou em primeiro lugar. Eu, caraca, bicho, primeiro lugar, brother. Eu não esperava. E aí foi o meu projeto do Gabito, né, o Gabriel Martins, de Minas, do Filmes de Plástico. O dele deve estar para sair, eu acho que não sai ainda por conta da pandemia. O Gabito. Gente boa, brother. Demais. E aí Vivi, o filme da Vivi Ferreira. Um Dia com Jerusa. Um Dia com Jerusa. Aí o que a gente fez? Primeira coisa que a gente fez, a gente procurou se conhecer, eu não conhecia o Gabito, e nem a Vivi. Vivi super articulada. Ei, bora marcar um encontro, a gente precisa se conhecer. Aí eu fui para São Paulo, a gente fez uma conversa bacana lá no Aparelho Luzia, que é um quilombo urbano. E aí a gente trocou uma ideia massa com estudantes, com a galera. E eu me lembro que eu estava muito nervoso, faltava um mês para eu entrar no set. Meu irmão, eu não posso errar, essa é a chance da vida, não é todo dia que o cara ganha um edital, isso aí é tipo um prêmio na loteria. Eu estava encarando assim, sabe? 1 milhão, para mim era... Pô, 1 milhão eu estava fazendo curta com 300 conto, mano. E com vergonha de chamar os amigos para trabalhar de graça, mas eu só chamava os brother mesmo, a galera do rap. Quem era brother que eu não tinha vergonha, ei, bicho, tá fazendo nada, vai fumar maconha o dia inteiro, bora fazer um filme. Aí os caras, depois a gente fuma. Então pronto. Aí a gente fez, né, alguns curtas nesse naipe, tá até no YouTube, Cappuccino com Canela, podem olhar. É antes do genial Café com Canela. Adoro, dá para fazer uma amostra. O Café com Canela é demais, mano. É maravilhoso. Então foi assim o processo criativo, né? Aí a gente fez o filme, a Marielle foi assassinada durante, a gente vinha, nossos ensaios eram muito menos decoreba de texto e mais vivências, grupo de estudo, lendo muito, já que eles faziam parte de um grêmio, né? A gente estava fazendo grupos de estudo para eles ficarem a par, né? Lendo Angela Davis, lendo trechos do Daniel Munduruku, né? Que é indígena, lendo trechos dos Panteras. E aí a gente já sabia quem eram os ativistas brasileiros e nesse meio termo
de acabar de conhecer quem é Marielle, qual é a luta de algumas pessoas, né? Pá! Aí eu me lembro que a que fez a Maiandra, grávida, ela ficou bem chocada. Ela ficou muito chocada e no dia seguinte ela tinha que estar no set, né? Então foi assim, foi bem orgânico. Foi, e dá para sentir isso, com certeza. A Priscila está aqui, o Enio está ali, né? Enio Cavalcante, ator de Sideral. Maravilhoso, parabéns. Se tiver pergunta para o Enio, a gente também faz, viu, Enio? A Priscila Vilela, maravilhosa também. Priscila, antes de você chegar, acho que você não tinha chegado ainda, a gente conversou rapidamente aqui com o Carlos sobre essa questão da mulher, né? Que está cansada, né? Aquela brincadeira que a gente faz, a feminista cansada, né? E ela, eu brincando aqui, eu lembro, e um diálogo que me pega muito, muito bem pontuado, é quando o marido pergunta para ela, está cansada de quê? Né? E o que vem é um suspiro, silêncio, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa mulher que você faz, deu vida e que vai, né? Vai. Ela vai. Oi, gente, bom dia. Que maravilhoso poder estar aqui com vocês depois de tanto tempo reclusa, resistindo, né? A gente sabe que a gente está aqui acima de qualquer coisa, resistindo contra esse caos. A Marcela vai, ela está cansada. E quando eu peguei o roteiro para ler, o Carlos conversou comigo, né, sobre a influência da avó dele, né, ele ter sido criado por mulheres. E quando eu li o roteiro, assim, eu vi a minha mãe, né? Eu acho que todos nós já tivemos oportunidade, sem sombra de dúvida, de conviver com mulheres cansadas, né? Por zilhões de motivos, né? Parece que a gente está sempre... Eu lembro que a minha mãe falava... A sensação que eu tenho é que eu estou no maremoto e eu nunca consigo morrer. Eu tiro a cabeça para fora d'água, pego um respiro e volto. E a sensação é essa, né? Isso não só para as mulheres cis, mas para as mulheres, né, lésbicas ou, no meu caso, em situações, né, de família homoafetiva. Parece que essa situação só piora. E eu estava conversando com uma amiga ontem sobre isso, né? Dela ir embora e a gente pensar, poxa, ela fugiu, ela foi embora, mas estava desconstruindo. Eu conversei com tantas pessoas ontem, tanta gente veio conversar comigo e falou, muitas mães, cara, eu quero esse foguete. Meu Deus, eu quero esse foguete. É uma sensação ao mesmo tempo de querer ir embora, mas eu acho que tem também uma sensação de, cara, eu quero bagunçar. Se eu não puder destruir, se eu não puder jogar uma bomba nesse sistema, eu quero bagunçar, né? E o som do filme traz isso muito bem, aquele momento em que as coisas estão se desligando e se rompendo. Eu acho que é uma fuga no sentido de que ela escolhe, talvez, numa fração de segundos fazer aquilo, mas, ao mesmo tempo, é a menina da limpeza, né, que tá abalando um sistema do qual ela não faz parte. Então, é isso. Manas. Quem nunca, né? Gente, a panela... Minhas mulheres, as minhas mulheres da minha família são mulheres que romperam. A minha tia, na década de 60, ela tinha 2 filhos de pais diferentes e rompeu com tudo para ser atriz. E aquela cena da panela em específico, eu já vi aquela cena dentro da minha casa. Eu já vi minha mãe, mulheres, né, nossas mães nordestinas, a gente sabe que uma panela areada, pendurada numa parede, gente, é um símbolo, negócio, né? É um símbolo. E, assim, as mulheres, tanto a minha mãe, quanto a minha avó, quanto a minha tia, que foi muito presente na minha vida, toda vez que eu chegava, elas me levavam para a cozinha, vinha ver as panelas. E eu já vi minha mãe, só que minha mãe não atirou a panela. Minha mãe, ela areava as panelas, era sempre um momento que ou ela estava muito introspectiva ou ela estava chorando. Então, eu fico pensando quantas mulheres existem hoje que não têm nem a oportunidade de atirar uma panela, né? Então, eu acho que é acima de qualquer coisa, por isso que o que a gente faz é tão importante, né? A gente quer abalar as estruturas do que a gente acha que é hediondo, e eu estou muito feliz
muito. A minha mãe, quando viu o filme, ela falou, você não vai me dizer nada. Eu falei, não. E quando ela viu o filme, que ela viu a cena da panela, ela chorou. Ela ficou super emocionada. Então, é isso. É a Marcela. Somos todas elas, né? Obrigada, gente. Maravilhosa. E vocês têm perguntas, gente? Quiser? O Hamilton aqui. Tem? Bom dia, Hamilton Pinheiro, do Esquina da Cultura. Uma pergunta para os três. A curadoria, não sei se foi um caso pensado, colocar esses dois curtos, esse longa, uma das questões que os filmes tratam, direto e indiretamente, e que é tão importante para o cinema nacional, é a questão do trabalho. O Jean-Claude Bernardet, que é o grande crítico e pesquisador de cinema, fala que o cinema brasileiro debruçou muito pouco sobre a questão do trabalho, uma coisa tão cara para nós. Eu queria saber como é que esse tema se desenvolve, se vocês pensaram nesse tema ao tratar desses filmes, né, que tem outras histórias por trás, mas queria saber especificamente da questão do trabalho. E a questão da precariedade do trabalho, né, que está muito presente nesses 3 filmes. Bom, no meu caso, eu não cheguei a pensar o trabalho como um elemento muito forte no filme, mas eu tenho buscado personagens que estão na borda, assim, né, que estão nesse lugar mais ordinário. Nesse universo dos curtas que eu tenho feito, tipo, o primeiro curta que eu fiz, esse universo mais feminino, a guria é uma caixa de supermercado. O segundo, ela é uma depiladora, né? Então tem esse lugar assim de você ir tateando esse universo que parece que é pouco visível, né? Que é meio invisível no sentido até da própria estética da busca, né? Eu me interesso muito de como encontrar potência em pequenas histórias, em lugares onde parecem que a vida é simplesmente seguir, assim, né? Porque talvez nesses lugares, quando a coisa rompe, é muito mais forte, porque você não espera que vai romper, né? Que eu acho que me desculpa, eu não vi o Portugal Pequeno, perdão, mas o Cabeça de Negro acho que tem esse lugar, assim, desse rompimento, né? Eu acho que a gente está no mesmo discurso de falar assim, né? Cada um no seu lugar, cada um no seu universo, dizer, não, daqui para frente não vai mais, a gente vai né, mudar alguma coisa aqui. Então, acho que faz parte, para mim, me interessa muito o meu próximo curta que eu estou montando é sobre uma pessoa com nanismo que arruma forno. Então, assim, essas coisas, assim, e como tirar a potência desse lugar, sabe? Para mim tem um pouco a ver com isso, assim. Você? Del? Você quer responder? Eu posso falar depois. Eu pensei a questão do trabalho em alguns personagens, principalmente no personagem do porteiro, o Walter, que para mim ele é um dos personagens mais ricos da história, porque ele é silencioso e ele representa uma classe trabalhadora, né, preta. Ele representa essa masculinidade, né, que é conservadora, negão conservador, né, está ali, primeiro a chegar no trabalho há muitos anos. Então eu pensei nesse cara, quem é esse homem trabalhador, o que ele está pensando? Porque pode ter sido o cara que votou no Bolsonaro, brother, entendeu? E aí pelo menos um negão ali, cara, o cara chega cedo, tá ali, né? Eu aprendi isso, meu pai aprendeu isso é a síndrome do Pelé, né? Servir ao Senhor, ser um cara do bem, ser gente, na maciota, não decepcionar, chegar primeiro, ser o último a ir embora, mostrar serviço, agradar, né? A gente é meio criado assim às vezes, né? Então, era o Walter. E aí ele começa muito conservador, e aí ele vai percebendo silenciosamente como é que é a engrenagem do fascismo, né? De que lado que ele está. E aí ele tem aquele final ali, que ele dá uma voadora no policial que é inesperado, né? Vindo dele, já que ele articulou para os policiais entrarem, e ele ficou, meu irmão, o que eu estou fazendo? Então, pensar esse trabalho, né? Essa rotina do trabalho, que vai te mecanizando, né? Que o Marx falava também sobre isso. Maravilhoso. É um dos personagens cujo arco mais me emocionam ali, né? E isso, nada é dito, nada é óbvio ali, né? Tá? Agradeço a pergunta, muito interessante você tocar justamente nesse ponto. O Portugal Pequeno participou de uma mostra, de um festival que se chama Entre Todos, de São Paulo, que é de direitos humanos.
E lá eles fazem uns recortes assim temáticos por sessão. E o Portugal Pequeno caiu na sessão que se chama Precariado, e tratava justamente a precarização do trabalho. E isso... Engraçado que quando aconteceu isso foi quando acendeu uma luz assim dentro de mim. Eu falei, nossa, eu não tão conscientemente, eu estava falando muito também sobre o trabalho, sobre a precarização do trabalho e a relação, né, do homem com o ofício, com o trabalho. E acho que talvez porque isso nos atravessa, né, no sistema que a gente vive, isso nos atravessa inconscientemente. No fim das contas, é o que a gente mais faz, né, enquanto a gente é vivo, é trabalhar, talvez mais do que dormir. E engraçado, e aí eu passei a analisar, né, retrospectivamente o processo. E a primeira característica desses personagens foi o trabalho, foi o primeiro conflito que surgiu. É um jovem que é pescador e MC de funk, que trabalha com um pai que é pescador. Então, acho que foi o primeiro norte assim, do projeto. E ainda peguei esse ponto que eu acho que é crucial na vida das pessoas, né? Que é essa passagem para a vida adulta, quando a gente tem que decidir... Porque, no fim das contas, o que você trabalha é o que você é, né? É o que te define de muitas maneiras. E esse momento que você tem que decidir o que você vai ser da sua vida é muito importante. E, de certa maneira, eu acho que acaba sendo muito precoce. A gente é muito pressionado a decidir com 18, 17 anos o que a gente vai fazer o resto da vida. E isso acaba sendo muito cruel e acaba sufocando muitos sonhos e, né, muitos outros anseios. Porque eu acho que, por mais que o trabalho ocupe grande parte da nossa vida, eu acho que ele não deve asfixiar esses desejos, essas paixões, e eu acho que isso acaba acontecendo. E, de certa maneira, eu me conecto muito com o Jonathan, porque é isso, ele está ali naquele momento que ele está naquela corda bamba, sabe? Tentando se equilibrar, tentando alcançar esse sonho, seja da fama, mas também, né, de conquistar coisas para ele e para a família dele. Então, eu acho que todo mundo, de certo nível, vive um pouco nisso, né? Eu comecei a trabalhar com som para cinema especificamente, me especializei nisso porque, antes de mais nada, eu venho de uma família simples de São Gonçalo, eu queria garantir um trabalho, eu queria garantir um sustento. Então, de certa maneira, foi um caminho mais seguro que eu achei para conseguir me manter e começar a retribuir o que os meus pais me deram. Então, o fato de eu estar aqui, por exemplo, agora, ocupando um lugar que é até novo para mim e estranho, de autoria, né, escrevendo e dirigindo, acaba sendo um sonho, acaba sendo esse momento que o Jonathan está em cima do palco, né, cantando e se expressando. Então, acho que vai um pouco por aí, não sei se responde. Mas um comentário, vou abrir para a pergunta. Mais do que essa questão do trabalho, o que a gente sente muito, eu acho que tem de comum, claro, é o se permitir sonhar, né? O Jonathan não é que ele está no momento se ele vai ser isso ou aquilo, ele não tem muita escolha, né? E essa juventude a quem não é dada a chance de sonhar. A juventude eu estudei em escola pública de periferia de São Paulo, eu tenho uma mãe pedagoga de escola pública, tem várias mulheres da minha família que são educadoras, e essa realidade da escola pública, ela é muito cruel. Ela diz para o adolescente, para a criança, que ela não tem muito para onde ir, né? Então, assim, isso eu acho que é uma das maiores crueldades que a gente faz, né, com a sociedade brasileira, que já começa na escola, né? Já é dito a você não vai para lugar nenhum. Se você estuda em escola pública, principalmente se você também é negro, se você tem uma família humilde. Então, eu vejo isso no Jonathan, né, e acho que talvez os adolescentes que foram seus personagens também foram esses jovens, sabe? Assim, a mãe, com certeza. Então, isso é algo que está muito pungente ali, muito forte. Tem pergunta aí, né? Espera aí. Então, bom dia. Sou Tereza Freire, sou feminista, psicóloga. Estou na gestão da professora Fátima, particularmente na Secretaria de Saúde, coordenando um programa RN Mais Saudável, que é um programa voltado para fortalecer as práticas inovadoras, né? Sair do adoecimento e cuidar da vida, do bem-estar, né?
dos territórios vivos. E aqui eu acho que vocês trazem o debate dos territórios vivos, né? Milton Santos trouxe esse debate para nós, né, há muito tempo. E queria parabenizá-los todos. Conheci hoje Carlos II, conversamos no café. E nós queremos convidá-los para que vocês possam estar conosco nos municípios, nos bairros populares de Natal, nos municípios onde a gente faz o circuito RN Mais Saudável. A gente trabalha com Cineequidade, que é o cinema voltado exatamente para as populações, como vocês trouxeram a temática de vocês, das mulheres, do jovem, do envelhecimento, né, e de muitas pessoas que querem ser incluídos nas temáticas, no viver bem. Né? E aí, lembrei muito, né? Eu sou de Apodi, de uma cidade do interior, né? E vim para Natal muito jovem. E a história das panelas de alumínio tinha que brilhar, né? Tinha que brilhar. Se não brilhasse, as mulheres não seriam tão competentes ou não seriam uma boa dona de casa. E acho que o filme traz exatamente essa oportunidade, né? Das mulheres poder pensar, né? Que mundo é esse que elas vivem, que nós vivemos, né? Eu também sou mãe. Mas tive a oportunidade de estudar, né? Fiz faculdade, né? Tenho acesso à cultura, à leitura. E aqui nessa mostra, né, Jana? Oi, Jana, tudo bom? E aí, assim, né? Então, assim, queria parabenizar. Eu fico muito emocionada, né? A gente tem um ponto de cultura, o Bandeira Lilás. Estamos agora no governo, sempre estivemos na luta, né? A gente aproveita as oportunidades inovadoras, né? Então, mas aqui eu estou mais para parabenizá-la, a mostra, esse debate, e dizer que nós queremos dialogar sobre essa oportunidade de transformar as práticas cotidianas. Não é transformar, é oportunizar, dar oportunidade para que a gente possa estar aqui debatendo o cinema de uma forma transformadora. Né? E aí, parabéns a todos nós, a toda a equipe, e dizer que quero conversar contigo, com todos vocês, né? Mas você, assim, as mulheres nos encantam, né? E são as mulheres que estão mudando o mundo, junto com os companheiros, vamos transformar as práticas cotidianas das políticas. Temos políticas inclusivas de equidade, políticas que lidem com o corpo, não com adoecimento. Não queremos ter vários Valfedo-Gugel, não queremos ter vários UTIs, queremos ter territórios vivos que a gente não precise de hospitais, mas a gente tenha lugares, praças públicas, lugares que os jovens se encontrem, escolas integrais, né, escolas que dialoguem a cultura do dia a dia. Então, muito obrigada. Eu sei que o tempo não é muito. Então... Tem mais pergunta aí? Ali, o Bira e ela. Você levantou antes do Bira? Então, ela e o Bira. Tereza, eu vou pegar a sua deixa, porque eram alguns comentários iniciais e algumas perguntas. Eu adorei os filmes, eu adorei que os filmes dialogam com a juventude. A gente saiu, antes do filme eu tinha conversado com Mariana e com o Pedro, eles tinham falado, assiste A Cabeça de Negro, é um filme que é para a juventude, mas que era o longa, né, porque a gente ficou sem saber se ia esperar até o final e tal, e aí a gente ficou impressionado com o filme. E aí a minha pergunta primeiro, eu não sou da área de audiovisual, eu não sei se o edital previa a distribuição dos filmes, mas eu queria que todos os jovens assistissem aquele filme. Aí, por isso que eu quero a deixa de Tereza. Segura esse filme aqui na RN para a gente passar nas escolas. Porque eu saí assim, meu Deus, eu quero que toda a juventude assista isso. Eu achei o filme didático, eu achei o filme pungente, eu achei assim, um filme eletrizante. E eu ficava, será que houve um negócio desse no Ceará? Eu não fiquei sabendo. Isso aí deve ser documental, ele deve ter pego alguma cena de conflito, não pode ter sido. E aí, quando apareceu a cena de São Paulo, eu, não, calma, não é essa. A de São Paulo eu lembro, essa do Ceará eu não estou sabendo. Mas, enfim, eu amei seu filme em todos os aspectos. E aí a minha pergunta era isso, assim, se tem previsão de distribuição, se existem outros cenários, outros festivais previstos para passar, para que esse filme chegue para mais gente, que eu acho que ele é necessário mesmo para a juventude e para a gente também, para todo mundo. Falando da juventude, porque me parece que a linguagem é para a juventude, ele é didático no sentido de que ele está trazendo nomes, né, indicando pessoas, referências para seguir, para estudar, para aprofundar. E aí, para os outros, eu adorei a construção do personagem, a complexidade de... Não é porque eu sou funkeiro que eu não acredito em Deus e que eu não quero trabalhar, assim, que eu não estou preocupado com o trabalho, que eu não estou preocupado com a família. Assim, achei muito legal essa desconstrução, né, desse maniqueísmo.
o personagem que está aqui preocupado com o trabalho, ele não está preocupado com o lazer, ele não está preocupado, ele é do funk, ele não está preocupado. E aí, quando ele, aquele diálogo com o pai, e o diálogo dele com o pai, quando ele fala, não, toma banho, troca de roupa que eu vou levar você para passear. Eu achei riquíssimo, delicado, gente, adorei. E para o Carlos, eu queria perguntar o que é que você acha que, para o Carlos e para a equipe de Sideral, o que é que vocês acham que, aqui vocês atribuem o êxito de Sideral, o sucesso, o reconhecimento internacional, esse encantamento nas exibições, nos festivais. E acho que eram essas as perguntas. Vamos por partes. Mas o Del vai responder, mas hoje, aliás, tem um debate às 4 sobre a distribuição do filme, o modelo de distribuição. Então, indico ficar. Mas fala, Del, vamos na hora. Era justamente isso que eu ia falar. Eu vou falar bem brevemente, um resumão, bem rápido, mas hoje à tarde iremos em detalhes de todo o processo. Mas está sendo uma batalha, sabe? Não é fácil distribuir um longa independente, não. Quando você não tem uma Globo Filmes, quando você não tem... É muito difícil de chegar. Só que aí agora, eu acho que com a repercussão, o pessoal da Globoplay quis, né, saber, que entrou em contato com a gente, e aí escoou para lá. Né? Então, assim, mais tarde a gente vai dar detalhes de todo o processo, porque tem muito passo a passo que eu acho que pode ser interessante para quem vai fazer seu primeiro longa, né? Para ver onde é que eu errei, onde é que a gente acertou, né? Então a gente vai fazer isso daí. Tá. Tá na Globo. Chegou agora. Maravilhoso. É o Carlos, não, é o Vitor agora, sobre... Acho que não foi muito bem foi um comentário, né? Foi mais comentário. Carlos, obrigado. Sucesso. Eu também queria que o Enio depois comentasse essa pergunta sobre o sucesso, né? Como é que o filme está sendo recebido. Priscila e Enio também, por favor. Então, a gente nunca sabe muito bem quando a gente está pensando uma história, escrevendo, filmando, para onde vai, como é que vai acontecer, né? Mas eu acho que, conversando até com Thaís, a gente estava numa mesa do Panorama, assim, meio que soltou isso, assim, cara, em 15 minutos vocês conseguem construir uma coisa muito potente, assim, né? Eu acho que talvez esteja aí, né, é conciso, mas ao mesmo tempo, quando você vai abrindo ele tem várias camadas, né? Acho que ele fala de um Brasil mais universal, assim, né? Acho que por isso que a gente usou o preto e branco, essa coisa de você trabalhar uma atemporalidade do filme, né? Não é um filme do presente, não é um filme que fala de um país de um militarismo extremamente decadente, né? Que quem fazer conchavo para explicar, para não deixar contar que né? essa funcionária da limpeza que vai estar limpando agora no céu também conseguiu entrar numa nave e ir embora. Isso é muito Brasil, né, gente? Então, acho que tem essas camadas ali, né? É muito frágil, é um país muito frágil no sentido institucional, e ao mesmo tempo acho que tem esse elemento do... eu acho muito bonito esse jogo de simbólico, porque o Enio, em um determinado momento, o personagem de Enio, fala sobre essa questão de o tamanho do meu pau. E, de repente, aquele tamanho do meu pau vira a nave, que é ela indo embora. Ou seja, então, assim, olha como as coisas vão, né? Então, acho que a gente deu muita sorte nesse sentido de construir, com uma pequena história, várias camadas de Brasil, de vida, e simples, né? Não tem muita... Acho que a própria história é inusitada, né? Acho que tem essas camadas, a coisa da panela, e acho que são essas experiências que a gente vai coletando na vida e que a gente vai jogando em pequenos detalhes, assim, né? É menos dizer e mais mostrar, e como que isso vai ecoar pouco a pouco nas pessoas, assim. Então, acho que não sei explicar muito bem, mas eu acho que tem esses elementos todos somados, assim, sabe? Que vão e dão essa pulsão, né? Essa coisa essa explosão, digamos assim, né? Acho que tem um pouco esse lugar. Minas é assim, todo lugar. Mas aí todo mundo se identifica com aquele... Todo mundo conseguiu expandir aquilo. Eu vi que várias pessoas aqui falaram daquele momento como uma chave que virou ali e universalizou um sentimento.
Priscila? Eu acho que tem isso. Eu acho que a Marcela ela tem um arco. Eu sinto na primeira fala dela, quando ela fala do banho do filho, que ela olha e fala: "E banho bem tomado", né? A primeira fala da personagem já traz carregado de um tipo, se fosse talvez outra chegar e falar: "Menino, que pé sujo, não sei o que, vá tomar banho, não sei o que". Não, mas ela tá ali, sabe? Aí fala: "Filha, para desligar o celular", e enfim. Ela vem nesse cansaço e o louco é porque na cena da panela, eu concordo muito com ela, você olha assim e fala: "Cara, o que ela fizer vai estar justificado", mas mesmo assim, quando você descobre o que ela fez, você ainda fica: "Meu irmão, a bicha foi embora mesmo para o espaço". Tipo, por mais que a gente esteja meio que preparada, essa mulher vai fazer alguma coisa. Quando chega naquela cena da sala, eu vejo aquela cena da sala e do meu parceiro, Enio, maravilhoso. A coroação da minha personagem se dá com este homem, sentado no sofá, sem mexer um músculo. E ele coroa a Marcela de um jeito. Amigo, vê isso no telão. Tava eu e Marcela assim, ó. Chupa patriarcado. Enio, a gente pede seu comentário, né? A sua réplica, por favor. Falar de panela, né? Minha mãe fica irada quando chega lá em casa, que eu não areio, não tenho paciência, minha mulher também não vai ficar areando. E a gente precisa de novas panelas, né? Eu acho que a tecnologia também traz empoderamento e o filme também fala disso, assim, ela entra no foguete, né? Eu acho que a gente vive um momento que a gente não tolera mais determinadas coisas, está no mundo, né? Estamos vivendo um período em que as pessoas que têm ódio dentro de si, da liberdade do outro, da vontade que o outro tem de entrar no foguete, de partir, estão aí colocando para fora, como o amigo bem colocou. Elas se sentiram à vontade para falar o que elas pensam. A gente vive esse momento que é necessário, mas a gente sente, nesse processo todo, que a energia do amor ao outro está sempre muito forte. A gente não está dando passo para trás, apesar do governo genocida que a gente está vivendo, de a todo custo, a todo instante, tentar retroceder. Mas a gente sente nas pessoas, num festival como esse, que a gente está aqui, que estava lotado ontem. Eu passei 1 minuto olhando a plateia e dizendo: "Cara, não faz 1 ano e meio que eu não vejo uma plateia, eu sou ator, né, de teatro". E fiquei assim 1 minuto meio que abestalhado, olhando para o público, assim: caramba, que saudade, que coisa linda, ver tanta gente falando disso, a gente poder falar abertamente aqui sobre empoderamento feminino, sobre machismo, com as ideias com as cabeças tão bem ligadas de todo mundo aqui para o mesmo conceito, para a mesma ideia, para a mesma força de dizer: não queremos mais esse mundo, não queremos isso, né? Então, estou muito feliz com o filme, muito feliz com eu vi no computador só, né, com fone. Então, ontem ver grande na tela aqui, parabéns gostoso. Acho que os problemas técnicos não tiraram o brilho da noite. E a gente sabe que fazem parte de colocar um cinema numa praia, né, à luz da lua. A gente tem que correr o risco, e o risco é maravilhoso para a arte. Então, acho que a gente viveu isso ontem também, não tirou o brilho da noite. E a gente está super feliz com o filme, com o que o filme fala, com o que o filme traz. Acho que o segundo foi brilhante, assim, em muitos momentos. Aquela cena nós construímos juntos. Assim, foi uma cena que ele realmente dirigiu. E o filme, cada frase do filme, cada coisinha que existe no filme, quando ele diz: "Minha mulher não tem motivo para ir para o espaço", quando ele acha que está tudo bem, né? Vou ali e volto. Está tudo sob controle. Tudo sob controle, né? Nada foi solto, né? E no primeiro dia de ensaio, o Carlos disse: tudo que a gente vai fazer aqui não é pelo roteiro que está escrito, ou pelo argumento do filme, mas é para que seja viril, é para que a gente passe o que a cena precisar, o que for vai ser suficiente. E aí eu acho que o Sideral ele enxuga ao mesmo tempo que ele coloca para fora tudo, assim, como se fosse um discurso escrachado e panfletário, mas não é. Ele consegue ser sucinto, artisticamente bem trabalhado.
Então, estou muito feliz com o Sideral, acho que merece. Tomara que marque um momento que o Rio Grande do Norte pense audiovisual de forma econômica, pense que audiovisual é emprego, é PIB, são cidades que podem ganhar pousadas, é aluguel de van, é gasolina, é produção, é economia. Nós estamos trabalhando muito, muitas horas por dia, além do humano, às vezes são 12, 14, 16 horas de 7. Então está na hora da gente ver isso de outra forma. Eu espero que Sideral marque um momento no setor da discussão sobre fomento no Rio Grande do Norte, que a gente não pode mais admitir que o Estado chegue nesse momento com o Filme Cannes e não tenha um edital para audiovisual, um edital que contemple filmes de longa-metragem, principalmente. E aí eu só me lembrei de uma coisa, complementando, porque assim, o filme foi para Cannes, tem todo esse glamour, sei lá das quantas, né, que é super importante, mas uma das coisas que foi mais importante estar naquele lugar, eu acho, porque quando a gente está num festival como esse, né, você tem N culturas ali, né, N países ali numa sala de 1.500 pessoas vendo o filme. E o filme funcionou para todo mundo, assim, sabe? Então, assim, quando os momentos que a gente essa risada meio que a gente não sabe se rir, se fica, né, com vergonha de rir de algumas situações, aquilo aconteceu com outras culturas. E eu estava num debate com um festival da Turquia essa semana, e o cara falou isso, falou assim, cara, o seu filme funciona aqui, porque é isso, a gente vive a mesma questão com as mulheres. Né? Então, acho que tem esse poder também, né, de ser universal no sentido do discurso, assim, sabe? Exatamente. As panelas também. As panelas também. Queridos, tem mais. Tem o Bira e depois. Tá, ele ali atrás, você e você. Beleza. Oi, bom dia. Eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade pessoal, não sei se vocês teriam resposta para isso, mas os filmes que eu vejo que são baseados em obra literária ou personagens conhecidos, eu gosto muito de saber o porquê que aqueles personagens tiveram aqueles nomes. Sabe, qual a função daquele nome, se é que ele tem alguma função na sua história, na sua trajetória. Então, eu até fiz uma pesquisa pequena. O Saulo, por exemplo, é um nome que significa o que foi pedido insistentemente, aquele que foi muito desejado. O Jonathan é amizade inabalável. E Marcela é pequena guerreira, jovem guerreira. Então, se foi coincidência ou não, elas casaram direitinho com a característica, né, com a personalidade de cada um deles. Eu queria que vocês, se tiverem algo para dizer, falassem sobre isso. Obrigado. Quem quer começar? E também o xerelete, né, que a gente queria entender aí, o xerelete. Isso é incrível, né? Porque isso também faz parte da construção das obras, né, e do cinema em si. O que o filme é quando a gente está colocando no papel e o que ele vai se transformando, né, à medida que ele vai se circulando, né, pelas cabeças e pelas pessoas. Inclusive, Portugal Pequeno é um título, né, que ninguém entende de cara e muita gente fabula sobre isso. Tipo, já escutei umas teorias assim super loucas sobre o título e acho isso interessante, gosto muito. Mas obrigado por compartilhar isso, porque realmente não foi algo pensado. Em outros curtas que eu fiz durante o período acadêmico, eu pensava muito no nome e no significado do nome. E aí colocava ali, ficava aquela coisa ali, né, tipo um easter egg ali. Mas nesse caso, eu simplesmente roubei o nome de todos os amigos do meu irmão, de todos eles, assim, porque eu acho que eu me espelhei muito nessa juventude gonçalense, lá de onde eu venho. Mas muito bom saber que Jonathan significa amizade inabalável. Eu acho que isso, dos acasos da vida, né? Interessante, obrigado. Não, no meu caso foi bem isso. Eu pesquisei e eu não lembrava exatamente qual era o conceito, né, qual era o significado, mas eu pesquisei Marcela para encontrar esse elemento ali que podia estar, né, nesse subtexto assim do filme também. Então é bem isso.
Rapaz, eu estou impressionado com o que significa Saulo. O aguardado é? Caramba. Não, eu não pensei porque o Saulo, ele foi uma homenagem a um poeta que eu gosto muito, que é Saul Williams. Ele é um poeta de slam, né? Ele é ator também, ele está muito ali na cena do cinema independente. Então foi uma homenagem a ele, já que o meu Saulo, né, também era poeta. Saulo Chuvisco, no caso do filme, né? Engraçado, quando começou a chover ontem, aí, ó. Só o chuvisco chegando aí. Foi só um chuvisquinho. Maravilhoso, Saulo. É você agora, né? Minha área, mas eu me sinto muito contemplado pela produção artística, pelo tudo que foi produzido e as obras apresentadas ontem, e falar um pouco dessa questão da conexão de elementos das obras com tudo que estava ali com nós, com o povo presente, e dar o testemunho de que atrás de mim tinham jovens que no início conversavam e gozavam, e no passar do tempo foram silenciando, e aquele silencioso reflexivo da conexão com o que estava sendo projetado. Então isso estava muito presente. E dizer que eu vi mamãe, me conectei com a imagem de minha mãe, buscando em muitos dias da trajetória dela uma nave para fugir lá de casa, que tinha 9 filhos. E também dizer que eu me conectei com a mensagem, eu queria ver o comentário da produção aí, que se foi isso mesmo, que é a percepção de buscar um amor, alguma coisa muito valorizada, mas que muito querida, muito amada, mas não valorizada ao longo do tempo, na fala da menina, da filha, quando disse que poderia ir visitar a mãe. Então, eu me conectei ali nessa percepção de que a gente não está ali no dia a dia, não valoriza, mas quando perde, a gente quer ter acesso novamente. Queria ver um comentário sobre isso. Obrigado. Então, uma das coisas que a gente não queria... O filme não tem nenhum elemento, por exemplo, religioso. A gente tirou todos, assim, porque acho que era uma questão, sabe... era mais da essência do que de discussões para além disso, sabe? Não, é uma mulher que quer ir embora, né? Então não tem religião, não tem nada. E outra era, as crianças também não sentiriam essa falta. Quando ele fala que quer ir ver, é porque ele quer ir para o espaço. Não é porque ele quer buscar a mãe, né? Então a gente queria essa geração que já está pensando uma outra, né? já entendeu essa chave, né? Já virou essa chave. Então é esse guri que quer ir visitar a mãe porque na verdade quer ver o espaço, e a filha que está querendo saber se ela volta mais nova. Tem uma questão aí também da física, uma questão da própria contemporaneidade, essa coisa, né? Então era isso que a gente queria, basicamente, de não sair desse lugar. Ou seja, trazer uma história que, ao mesmo tempo que colocava um Brasil conhecido, mas apontava caminhos, assim, né? De uma nova geração que já cansou também, que já está numa outra chave, essa religiosidade que cai por terra. Ou seja, não é uma discussão mais do campo, como é que eu vou dizer? Acho que é religioso mesmo, assim, né? Não. Isso, exatamente. Então, acho que é esse lugar, assim. Del. Tem quem mais tem, né? Então vou passar para as perguntas depois. Eu me chamo Moana. Eu estou muito feliz por estar aqui, por ter visto todos os filmes de ontem. Eu adorei e, de fato, sideral. Assim, eu vejo ele totalmente dentro da minha casa. Eu terminei de ver o filme. Assim, quando eu estava vendo, eu nem percebi muito. Eu estava rindo, estava me divertindo. Mas quando eu parei para pensar, eu fiquei, caramba, velho. Eu vejo isso todos os dias. Eu escuto isso todos os dias. Eu quero pegar um foguete e eu quero ir para a Lua. Eu escuto isso todos os dias. E aquele momento em que você estava parada na moto, esperando, falando com seu marido, aquele momento de silêncio, eu fiquei, nossa, quanto silêncio. Mas parando para pensar assim, é isso que eu faço todos os dias quando eu não quero sair do carro da minha mãe para ir trabalhar. Eu fico lá parada, esperando. E se eu não sair? E se eu só voltar para casa? Seria ótimo. E eu adorei também Cabeça de Negro, achei muito foda. Assim, eu e minha amiga, a gente foi pro MOVE alguns anos atrás e teve um documentário sobre os movimentos que tiveram lá em Brasília, né, estudantis. Foi muito incrível, foi muito bom
ver isso por outros olhos, porque de fato a mídia distorce completamente tudo que acontece lá dentro. E eu achei muito, muito legal poder ver isso. Parabéns, real, assim. E em relação ao Portugal Pequeno, recentemente eu vi o filme Tic Tic Boom com Andrew Garfield e eu não pude não fazer uma conexão. Porque Tic Tic Boom é sobre um cara que é um pouco diferente porque ele já é velho. Não velho, né? Pelo amor de Deus, ele vai fazer 30 anos. Meu Deus. Gente, mas é porque assim, durante o filme ele fala assim: com 30 anos, a minha vida vai acabar. É isso. Eu vou fazer 30 anos e eu não vou ter feito nada. Eu não vou conseguir conquistar absolutamente nada. Eu tô fazendo 30 anos e é o meu fracasso. O filme é sobre isso. É isso, gente. Acabou. E nesse filme é sobre um cara que ele quer fazer musicais, ele é compositor e ele quer o sucesso dele, só que ao mesmo tempo ele trabalha numa lanchonete, ele tem uma vida, ele tem uma namorada, que nem o protagonista, ele tem amigos que estão doentes e ele tem que pensar em absolutamente tudo isso. E eu acho que o seu protagonista também é parecido, porque ele tem o pai dele, ele tem a vida dele, ele tem a namorada dele. Então, eu gostei muito de poder associar com outras coisas, mas eu achei que Portugal Pequeno tocou muito mais na gente, sabe? Da gente querer fazer as coisas e não conseguir. E atualmente a gente está muito nesse imediatismo. Eu quero ter sucesso amanhã. Nossa, eu queria tanto acordar rica e só viajar. É isso. Mas, enfim. Gente, olha, eu sei, 30 anos é muito jovem. Se você parar para pensar, a rainha da Inglaterra tem o quê? 95? Ainda tem muito tempo pela frente. Mas, enfim. Eu só queria comentar isso, dar os parabéns. Eu adorei poder assistir tudo ontem. E muito obrigada. Obrigada. Licença. Bom dia. Infelizmente, ontem eu cheguei atrasado na hora da mostra, então eu só peguei o longa, Cabeça de Negro. Mas ele me tocou muito porque... Tipo assim, a escola é um momento da nossa vida que a gente vive, assim, sem saber por quê e para quê. E só depois, pelo menos no meu caso, eu pude refletir sobre a educação como um todo. Então, inicialmente, eu estudei no ensino fundamental e médio numa escola particular na Zona Norte, em que eu sofria muito racismo, porque as pessoas lá eram tipo brancas, sabe? E aí eu fui para o IF, o Instituto Federal, né? E uma vez a gente foi receber um político lá, ia rolar um debate. E o cara do IF estava muito orgulhoso pelo debate que está sendo realizado, e ele falou que só podia acontecer ali. E eu ficava assim, encucado comigo mesmo, pensando, porra, por que é orgulho a gente ter acesso a essas coisas? Quando é que vai ser orgulho qualquer e toda escola pública, assim, ter um ensino de qualidade, sabe? Quando é que vai parar de ser um diferencial, assim, eu poder estudar? E houve algumas discussões ontem aqui no debate sobre uma cena do Marighella em que perguntam qual seria o viés marxista dele, sabe? E o seu personagem de ontem, ele me conectou com um cara que eu não conhecia e não iria conhecer se não fosse o audiovisual, que foi o Frank Hampton, que eu tive contato assistindo Judas e o Messias Negro. E aquele ator que faz o Judas, eu não sei o nome dele, é muito difícil, mas ele, 1 ano antes ou 2 anos antes, fez um filme chamado Desculpe Incomodar, que ele faz um atendente de teleperformance que tem que fazer voz de branco para conseguir subir na empresa. O filme assim é bem uma distopia não muito distante. E aí, porque o personagem faz uma pergunta que é como é que os Panteras Negras, né, conseguiam fazer aquilo tudo sem a ajuda do governo. E quando eu descobri que aquele ator de 30 anos estava fazendo um jovem de 21 que foi assassinado pelo FBI, querendo ou não, me lembrei do Marighella. E aí eu queria saber, assim, quais foram as coisas que você leu, assim, porque tem uma cena da professora que ela começa a falar sobre as figuras de linguagem, e ela começa a dissecar aquilo ali,
E eu fui percebendo que, tipo assim, porque eu sou estudante de audiovisual, né? Então, os planos do final, eu, pelo menos creio eu, né, que você quis dar aquela... passar, assim, aquela agonia, né, daquela violência toda. Então, assim, a minha pergunta tá por aí, sabe? Como é que você foi... Mas, assim, principalmente em relação, tipo, porque, pelo que eu entendi, o Frank Hampton é a inspiração do personagem principal. Como é que deve ser o contato com ele? Como é que foi escrever o roteiro, assim, escolher essas cenas, sabe? Eu fiquei muito curioso a respeito disso. É o Daniel Kaluuya, né? O ator que faz o Frank Hampton, que é maravilhoso, né? Maravilhoso. Que fez o Corra também. Foi. Né? Que é incrível também. Como é teu nome, brother? David? David, cara, quando eu tinha assim uns 16 anos, eu tomei pau na escola, sabe? Aí meu irmão, tu vai passar o mês todinho lendo, cara. Tem que entender que tem um mundo aí fora que não é só futebol, que eu queria ser jogador de futebol. Não é só futebol, mulher, a vida tem muito mais coisas assim que você precisa saber, cara, que você não está entendendo ainda qual que é. E aí, aí ele me deu o 15 de Raquel de Queiroz. E aí eu tenho um histórico, né, com os Estados Unidos, né, por um grande acidente, assim, eu nasci lá. O meu pai é do Ceará, minha mãe também. Eles se mandaram, cara, pegaram um foguete desse aí. Se mandaram, velho. Assim, quando o negócio aqui tava chumbo mesmo, surgiu uma oportunidade para o meu pai para trabalhar lá. E aquela coisa, né, ele foi logo para o centro do imperialismo, mas ele queria ir embora, E aí eu nasci lá. Então, por ter nascido lá, eu não me considero americano de jeito nenhum, porque eu fiquei lá até os 3 anos de idade, depois vim morar no Acre. Fiquei lá uns 4, 5 anos, minhas irmãs nasceram lá. Mas quando eu tinha 7, meu pai voltou para lá para fazer um mestrado. Ele é da área de agronomia, né, da Embrapa, ajuda o Sem Terra também, é massa, eu conheci através dele. E aí, lá, eu conheci o racismo lá, cara, assim, cruel mesmo. Eu morei no estado do Sul, a Carolina do Norte, apesar do nome do Norte, fica ali no Sul, porque tem uma menor ainda, Carolina do Sul embaixo. E lá, bicho, assim, com 12 anos, assim, eu descobri, assim, o racismo, sabe? Cruel, com um tapa na cara. Do pai de um meninozinho branco, que eu estava brincando com ele, o pai dele chegou e me deu um tapa assim, de mão aberta, que eu fiquei, o que eu fiz, meu irmão? Né? E o cara tinha um olho azul, assim, era rosa, ele era rosado, assim, né? E aqueles motoqueiros, até hoje eu tenho medo daqueles motoqueiros de couro, saca? Harley, né? Tipo de Harley Davidson, e ele tinha uma bandana, assim, da bandeira confederada americana. Bicho, assim, até hoje quando eu vejo um motoqueiro desses, desculpe se alguém aqui é fã, meu irmão, eu pico, sai fora, ó, brother. Até hoje é um trauma muito grande. E aí eu perguntei, pai, por que o cara me bateu? Eu não fiz nada com o cara, brother. Eu tava brincando com o filho dele. Ele me deu um tapa, pegou o menino e disse, não quero ninguém nunca mais não quero você brincando com macaco. Só que em inglês, né? E aí, cara, eu fiquei puto, ó, brother. E aí eu comecei a ruminar aquilo e tal, pensar. E aí eu peguei, aí foi o livro, aí que eu respondo a tua pergunta. Eu li um livro chamado Suicídio Revolucionário, Morrer pelo Outro, do Huey Newton, fundador dos Panteras Negras. Meu irmão, para que eu fui ler esse livro, bicho? Eu tinha uns 17 anos, aí começou. O que é socialismo, o que é maoísmo, trotskismo. Eu comecei a encher meu pai de perguntas. Rapaz, não faça essas perguntas não, meu irmão. A gente veio para o Brasil, eu já estava com isso na mente. Comecei a reparar que aqui as coisas eram bem diferentes, né? O racismo é cruel, só que ele tem outras formas, né? Lá é outra parada. E aí, cara, eu comecei a ler isso e isso ficou na minha mente. E aí eu descobri quem era Elaine Brown, que deu origem ao nome da professora Elaine no filme. Aliás, gente, a Jessica Ellen, isso aí tudo foi antes dela fazer a novela, viu? A galera pensa que eu copiei. O cara só porque fez a novela chamou a professora. Não, eu fiz primeiro. Eu digo logo porque eu não tô nem aí pra Globo, não. Não, tem uma historinha, viu? Tem uma historinha aí que eu fiquei indignado, mas enfim. Eu soube até dos contatos, quem passou. Mas o Fred Hampton foi esse cara que eu li, que o meu irmão, um cara com 20 anos de idade, conseguiu
articular, né? Ele fez a Coalizão Arco-Íris, que depois o filme aborda. Cara, quando saiu esse filme, não, meu irmão, eu tenho que assistir. Quando eu descobri que era hollywoodiano, aí eu baixei. Eu tenho uma ética para baixar filmes, né? Quando é filme independente, não se preocupa não, eu nunca vou baixar o de vocês, não. É sério. Não, baixa, não. Só depois de lançado. A minha ética é essa. Filme independente brasileiro, só vamos fazer isso, tá, gente? Espera. Ó, eu esperei para ver o Marighella ontem. E é que o Marighella merece ser baixado, né? Porque o cara é da Globo Filmes e tal, tem uma grana. Mas aí, ó, podem baixar o meu. Eu já soube que o meu tá por aí pirateado, né? Aí, de boa. Mas foi isso. Eu li o Fred Hampton, fez minha cabeça, cara. Pirataria é um sinal de sucesso popular, né, gente? A gente sempre fala. Se chegou no pirata, porque está indo bem. Não sei se tem mais perguntas aí. Eu só queria fazer uma pergunta aqui para ele antes, que é uma questão de escolha de direção, que nos leva a outro grande diretor que trata, né, a questão dos negros na América, mas é no mundo, na América, nos Estados Unidos, que é o Spike Lee. Né? E eu sinto, né, energias ali do Spike Lee e de outros também. E justamente no seu final, acho que aqui todo mundo já viu o filme, senão alerta de spoiler aqui. Mas esse final, porque a gente, acho que todos vocês, você constrói muito bem o clima. O filme começa com uma coisa trivial e acho que é uma cena muito bem filmada, que é aquela balbúrdia na escola, quem nunca, né? Pode ser escola particular e tal. E está todo mundo no mesmo plano, né? E você vai observando e depois você vai aumentando a pressão, a panela de pressão vai, né? E a gente sabe que vai dar numa explosão, mas a gente torce. A gente quer um final feliz. A gente quer aquela carta assinada. A gente quer tudo aquilo, né? É o que a gente quer. E aí você joga na cara, né? Joga mesmo com tapa desse daí a realidade, né? E aí você foi buscar as imagens documentais que a gente banaliza, né? Que para a gente o filme é tão poderoso por isso, porque a gente, acompanhando a jornada dos personagens, a gente humaniza, né? Tira daquela cobertura midiática, né, que é péssima, né? Vamos combinar, superficial. Então, eu queria que você falasse dessa escolha, né? Você quis acabar com esse real, né? O arco não está resolvido, né? Você deixa a gente em suspensão e a gente sai para a vida mesmo, né? Eu vou contar como é que era o final do filme, já que não é spoiler, não entrou no corte. O final do filme era assim, o último plano. O Saulo estava no quarto, na casa dele, todo detonado, sem camisa. E a Clarice estava tocando violão na cama. Aí passa na televisão, né? Passa o movimento, aí eles olham um para o outro, ele se levanta, aí ele vai andando para a televisão, aí eles se abraçam e se dão um beijo. Assim, cara, quando eu vi aquilo no corte final, meu irmão, nada a ver isso daí, bicho. Nada a ver, para você ver como a coisa é viva, tá lá no roteiro, era o final do roteiro, né? 80% do roteiro foi o que vocês viram, 80%. Eu tive umas mudançazinhas, por exemplo, o final, né? O rosto dele ali, foi realmente para deixar ambíguo. Porque ele não morreu, tem gente, pô, o cara morreu não morreu não. Ali é ele, cara. Vixe, eu tô dando spoiler. Enfim, todo mundo aqui viu. Ali é ele, depois, ele não está com nenhum hematoma, né? Depois, ele não está sendo interrogado, não. Só ele, é um estalo de pensamento. É ele olhando para a galera e tipo, qual é a de vocês? Vocês estão de que lado? Né? Então, é muito isso, aquele final. Então, foi bem por aí. Aquela parte documental foi uma inspiração do Fernando Solanas. Maravilhoso também. Que é um argentino. Aliás, o cinema, o dito terceiro cinema, né, que os acadêmicos chamam, é muita inspiração, né? Então, os cinemas do Solanas, do Birri, né, a mistura do documental com a ficção veio daí. E aí, felizmente, veio o Homem da Clã, né? Homem da Clã não, Homem da Clã, na Clã, Infiltrado né? na Clã, é o Black Klansman, né? Que também fez as mesmas opções, né? Foi uma feliz coincidência, de fato. Quando saiu, eu assisti o Black Klansman, já estava finalizado, eu assisti no final do ano passado, 2020. Maravilhoso, obrigada. Você? Bom dia. Primeiramente, antes de fazer a minha pergunta, eu queria parabenizar a escolha do sotaque em Cabeça de Negro, que eu fiquei muito feliz sendo... Eu falei para ele, meus irmãos são todos cearenses, eu cresci numa casa com cearense e, assim, eu sou de Mossoró, mas o meu sotaque foi muito influenciado. Aí, quando eu vi aquilo ali, eu fiquei, ai, que gostoso.
aquele mancho. Eu achei muito bom. Mas o que eu ia falar é que esse filme me deixou... Todos os filmes, mas esse me deixou muito incomodada. Só que não ruim. É porque eu acho que cinema tem que incomodar mesmo. A gente tem que sair inquieto, perdido e com dúvida. Se o filme esclarece, eu acho que ele fez o trabalho errado. E, assim, aquele final com ele olhando a câmera, obrigada por ter mudado para isso, porque aquele final ali me deixou... Eu falava, pelo amor de Deus, corta logo, eu não aguento mais ele me encarando, eu estou ficando nua aqui, eu estou sentindo que ele está olhando minhas entranhas. E me lembrou um histórico que eu tive, eu acabo escrevendo alguns contos, e eu tive uma experiência no ônibus que surgiu um cara para pedir passagem para vender alguns doces que ele estava, juba. E ele ficou, eu acho que uns 15 minutos em pé na catraca, encarando a gente, perguntando quem iria pagar a passagem dele. E foram os 15 minutos mais incomodantes da minha vida, porque eu tinha o dinheiro da passagem, mas eu pensava, se eu der para ele, eu não vou ter dinheiro da passagem. E aí eu fiquei sentindo que ele sabia que eu tinha o dinheiro da passagem, porque ele me olhava, tipo... E eu senti aquilo com o final do filme, eu queria saber se você teve alguma experiência para essa escolha mesmo do incômodo, porque aquela encarada que ele dá na gente deixa todo mundo nu. A gente normaliza aquela situação. A gente normaliza ela e quando ela incomoda é que a gente se toca que existe. Inclusive, a gente assistiu o filme com a sobrinha dele e no carro da volta ela falou, eu chorei com o último filme. E aí a gente falou, por quê, Júlia? E ela falou, gente, racismo? E eu fiquei tipo, é pra chorar mesmo. Ela falou, lembrar que isso acontece no Brasil me deixa muito triste. Ela é uma criança. E eu fiquei, eu tenho 23 anos e uma criança de 10 anos dando na minha cara, sabe? Tipo assim, ela olhou e falou, amiga, racismo? E eu fiquei, é necessário às vezes, porque teve tantas cenas agressivas naquele filme, mas aquela encarada foi o que me destruiu. Eu queria saber a escolha dessa sutileza para destruir quem está assistindo o filme, de onde veio. Como é teu nome? Tâmara. Tâmara, aquele final a gente chamou o Lucas, que é o personagem, né, o ator. Eu liguei, Lucas, corre aqui, cara, tá fazendo o quê? Não, tô de bobeira aqui. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou passar aí na tua casa. Espera aí que eu quero te chamar lá para a ilha de edição, porque a gente está montando. E aí a gente gravou aquele plano do lado do computador que a gente estava editando. Assim, 1 ano depois, ele está até meio gordinho, né? Não sei se vocês viram. 1 ano depois, a gente quebrando a cabeça ali na ilha. Meu irmão, como que a gente finaliza esse filme? Aí o Guto, né? O Guto Parente, que fez Inferninho, né? Ele que montou o filme. Aí ele, o que tu quer com o final? Meu irmão, o final, eu sempre pensei um final de convocação. Né? Se esse filme fosse uma pessoa, no Brasil colonial, ele seria aquele cara escravizado que tem acesso à casa grande, que chega lá na galera, meu irmão, vamos tocar fogo ali naquela casa. Então eu pensei num final assim, tipo... E você, de que lado que você está? Você vai ficar assim assistindo? É isso o Brasil que você quer? É isso com a escola do jeito que está? Então, no final, eu pensei muito nesse sentido, sabe? Mas para ressaltar que a construção criativa ela é muito orgânica. Uma coisa vai pedindo outra, que vai pedindo outra, e que às vezes ela desvia do original, que você pensou no papel ali, né? Acho que foi assim também com vocês, né? Às vezes a gente escreve uma coisa e no set outras coisas vêm. E na ilha... Acho que era o Glauber Rocha que dizia que eram 3 filmes que a gente fazia. O escrito, no set é uma outra coisa, e depois, na ilha de montagem, vem outras ideias, vem outras coisas que diferem, né, do momento inicial da escrita. Então, foi bem isso. Gente, já a gente vai encerrar. Tem mais alguma? Aí a gente encerra, tá? Eu tenho uma pergunta para fazer para a Del. Que eu queria entender qual foi o momento que você decidiu utilizar literatura negra para compor o personagem, porque quando a gente trata de escola pública e escola privada, a questão da BNCC, da construção pedagógica curricular, ela sempre pauta na literatura hegemônica e é uma literatura puxada mais para livros, por exemplo, O Pequeno Príncipe, Alice no País das Maravilhas, que são livros que... Romeu e Julieta, que foram livros que a gente estudou a vida inteira, mas que são livros que não se comparam aos que você usa a autores que você usa no filme, e autores, por exemplo, Ailton Krenak, e tem também literatura LGBTQIA+,
E eu queria saber qual foi o momento que você decidiu usar essa questão da literatura contra-hegemônica, da literatura negra, para criar e potencializar o personagem. Porque eu acho que foi o dispositivo mais poderoso que moveu o filme, a questão da literatura. Como é teu nome, brother? Leônidas. Leônidas. Foi na hora do roteiro mesmo. São nossas utopias, assim, né? É na hora que a gente se coloca um pouco também como autor e também para não ficar aquela coisa ilhada, assim, pô, isso daí é o diretor, porque isso daí jamais viria do... Então, assim, é uma demanda, a galera pede, a galera, nessas novas conversas, a turma da ocupação é uma galera que quer outras coisas, é isso que Carlos falou, de querer romper com o que está aí e criar novos mundos, um mundo mais includente, né? E foi bem nisso, foi bem na hora do roteiro, Leônidas, que surgiu esse insight, né? De também captar, acho que nós artistas, a gente deve captar o que o povo está ali, né? Urgindo, né? Querendo. E aí a gente precisa estar antenado para isso. Com certeza. Mais alguma pergunta? Agora a gente encerra mesmo, hein, queridos? Eu queria agradecer demais vocês todos aqui, pelos filmes, pela noite de ontem linda, pelo trabalho. Del, Carlos, Priscila, Enio, que estava aí, Vitor, continuem filmando, contem mais histórias. E eu achei lindo que você falou da sua sobrinha, dele, né, de 10 anos, porque eu também queria que esse filme fosse exibido em todas as escolas, porque ele quem falou aí que ele é didático, eu acho que ele é didático no sentido que ele comunica muito rápido, né? Você não constrói teorias que não são, né? A gente não entende, todo mundo entende. Ela de 10 anos entende. Mas ele não é didático, ele não está ensinando nada, né? No sentido de dar uma lição para o adolescente. Eu acho que é um filme que comunica muito bem com esse público, né? Porque às vezes a gente vê filmes de alguém velho de 30 anos, né? Pessoa idosa de 30, falando com um adolescente de um tom que o adolescente não conecta. Assim, acontece, né? E você fez um filme muito quente ali, né? Muito coração visceral também. Então, é um filme que deixa a gente muito feliz e que lindo que ele está na Globoplay, mas eu quero que todos nós aqui, né, que ele chegue em todas as escolas. Não é fácil, né? Porque tem toda essa questão de grade curricular, o que se adota, o que não se adota, mas eu queria só último recadinho final, agradecer Vitor, né? E Carlos. Eu vi o filme de vocês e eu fiquei conversando com minha companheira, com quem estava perto. O curta-metragem, gente, é imprescindível. A gente precisa fomentar a curta-metragem. O curta-metragem nunca, porque às vezes tem disso, tá? Nos ciclos. O curta-metragem não é nada menor. É o mesmo trabalho do longa-metragem. Eu digo isso que eu já fiz o curta e tive a primeira participação. Esse é o meu primeiro longa. Então, assim, eu não deixei de ser curta-metragista, ainda sou. E é o mesmo processo criativo, é o mesmo trabalho. E eu estou impressionado com a força do cinema daqui do Rio Grande do Norte, com a cultura cinematográfica. Eu fiquei surpreso que aqui não tem um edital, fiquei sabendo agora. Porque, gente, vocês tiram leite de pedra e parabéns, porque, cara, filmes de, assim, qualidade lá em cima mesmo, sem dever nada para ninguém. Parabéns pelo Portugal Pequeno, eu me identifiquei muito, eu também tive 2 anos morando no Rio de Janeiro, na Penha, e eu me identifiquei muito com o Xereleite, né? Pô, demais, parece os brother lá que eu tinha, amigo meu. Parabéns mesmo, viu? Parabéns vocês. Parabéns. Parabéns, gente.